Obrigado, Deus, por nos presentear com esse momento. Principalmente, Senhor, por nos trazer aqui como teus filhos, para ouvir a tua palavra como nosso Pai. Pai nosso, que está no céu, também está aqui conosco. Ajuda-nos na caminhada que nos foi proposta. Tua palavra na noite de hoje nos leve à reflexão de quem somos, de quem deveríamos ser, de quem devemos ser, de onde o Senhor nos tirou, para onde nós estamos indo. Ajuda-nos na compreensão, Senhor, dessas verdades tão importantes que influenciam todas as nossas escolhas. Em especial, apresentamos essa comunidade, Cosme de Farias. O Senhor bem sabe como somos pequenos, como em nós não temos poder para fazer nada. Mas cremos num Deus que pode todas as coisas. E confiamos unicamente, exclusivamente no teu poder, e rogamos para que vidas sejam salvas nesse lugar, Senhor. Almas sejam regeneradas. Conforme a tua boa vontade, a tua obra seja feita para a tua glória. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje a gente vai continuar esse livro que, particularmente, é um dos que eu sou mais apaixonados. O livro de 1 Timóteo. E no momento que a gente vive, né, falamos da importância de entender as coisas em relação ao fim. Vamos estudar no 2 Tessalonicenses, mas vemos também de como é importante aprendermos a viver como igreja. A ideia de igreja tem sido cada vez mais desvirtuada. E, assim, não que antes não tenha sido, mas a pandemia contribuiu bastante para desvirtuar o significado de igreja do ponto de vista bíblico. A palavra igreja vem dessa junção de duas palavras em grego, ek e eklésia, que significa chamados para fora. A ideia é que nós fomos tirados do mundo e agora estamos ajuntados em um só lugar, em um só povo, caminhando a um só passo em direção à nossa morada eterna. Mas isso tem sido desvirtuado. A igreja, muito pelo contrário, tem sido usada, como Jesus advertiu anteriormente, para os fariseus em relação ao tempo, como um covil de ladrões e salteadores, onde pessoas sem arrependimento se dirigem ao lugar, não para que sejam transformadas, mas para que seus planos egoístas, egocêntricos, maldosos, perversos, sejam abençoados de alguma forma, como se assim pudesse ser. E vivemos num tempo onde a gente tem que falar da importância de frequentar um culto. Né? Mas você tem que dizer para alguém que é importante frequentar um culto. Como se você pudesse ser cristão, você pudesse exercer o seu cristianismo de forma totalmente alheia à conexão a uma igreja local. Mas é exatamente esse tempo que a gente tem vivido. Também combinando com o que está escrito em 2 Timóteo, as pessoas não suportam essa doutrina. E uma das doutrinas mais importantes da Bíblia é justamente a doutrina do corpo de Cristo. A doutrina de igreja, de como nós devemos viver em conjunto. E é sobre isso que as cartas pastorais tratam. Né? Não somente 1 Timóteo, 2 Timóteo, mas vamos ver isso inclusive em Tito, onde Paulo, de forma muito direta, fala: olha, eu te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas. Paulo vai falar algo muito parecido aqui na primeira carta de Timóteo, falando como o propósito de ter colocado ele em Éfeso. Então, que o Senhor nos ajude a sermos abençoados no estudo dessa carta, como temos sido no estudo, né, de todas as outras que vemos até agora. Ontem nós paramos no final do capítulo 1. Hoje nós vamos dar início ao estudo no capítulo 2. Deixa eu botar meu óculos, senão não enxergo mais. A conclusão do capítulo 1
e todos nós sabemos, né, a essa altura, todos nós já estamos extremamente conscientes de que a Bíblia não foi escrita nem em capítulos, nem nessa divisão de versículos, mas como cada carta como uma carta completa. E então o versículo 20 do capítulo 1 vai nos levar, né, a compreender também o ponto de onde nós vamos iniciar hoje, que é o início do capítulo 2. Por isso eu quero fazer a leitura a partir do capítulo anterior, que é o capítulo 1, versículo 20. Tá bom? E dentre esses se contam Emineu e Alexandre. Paulo está falando dessas pessoas que estavam rejeitando a verdade dentro da igreja. E por isso Paulo domina. E a semelhança do que acontece em 1 de Coríntios, capítulo 5, Paulo também, os quais entregueis. E veja que isso não é a primeira vez. Vamos abrir em 1 de Coríntios 5, esse texto eu creio de 1 de Coríntios 5, todos aqui são familiarizados com ele, mas é importante a gente ler, né? Se pudermos. 1 de Coríntios 5. A partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, moralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. Contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse retirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, faz graça, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, veja que essa atitude não é uma única vez, né? E o que seria entregar alguém a Satanás? Por isso o apóstolo Paulo fala, né, aqui, a ideia é excluir essa pessoa do convívio e fazer isso de forma pública, dizendo claramente que essa pessoa não é cristão, não é, e que está fazendo coisas absurdas e que deve ser tratado como tal. Já aprendemos em 2 Tessalonicenses, no final de 2 Tessalonicenses, vamos lá? É o livro que a gente estava estudando, então fica logo antes de 1 de Timóteo. 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: capítulo 3, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Nós vos ordenamos que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente. Paulo repete a expressão desordenadamente entre vós, nem jamais comemos como a custa de outro, e pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Por de fato estamos informados entre vós, há pessoas andando desordenadamente, viu? 3 vezes, desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Notai-o.
nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Esse é o primeiro passo da disciplina. O que nós estamos vendo em 1 Timóteo é o segundo passo da disciplina. Então aqui Paulo vai dizer, olha, todavia não o considere por inimigo, mas advertiu como irmão. Mas a partir do momento que você entrega a Satanás, ele não é mais seu irmão. Então, duas etapas no processo de disciplina. Você adverte a pessoa, no caso seriam 3 etapas. Né? Você adverte a pessoa, se ela se arrepende, maravilha. Você adverte novamente, se ela não se arrepende, notai-o, se afaste, que fique envergonhado. E a terceira etapa é que você não considera mais essa pessoa como irmão. Isso seria entregar a pessoa a Satanás. Então a gente não fala, a gente não trata mal, porque o cristão não faz nada disso. A gente não ora para um meteoro cair na cabeça, né? Não, a gente simplesmente, né, entende que essa pessoa não faz parte da família na fé, e, portanto não simplesmente não podemos nos associar com ela, mas devemos ter muito cuidado com a proximidade dessa pessoa para conosco. Nós não enxergamos essas pessoas como inimigos, mas enxergamos essas pessoas como servos de Satanás. Não são nossos inimigos, mas são pessoas que querem nos fazer mal. Pastor, mas se querem nos fazer mal, não são nossos inimigos? Não, porque a gente ama até os que nos odeiam. E a gente ora pelos que nos perseguem. Então não temos inimigos, mas as pessoas muitas vezes nos enxergam como? Nós não. Mas que fique claro, são etapas que estão acontecendo aqui. Não é simplesmente entregar a Satanás. Veja que há todo um processo, né, no que está acontecendo aqui. Agora voltando para 1 Timóteo, por isso o título, né, aprendendo a viver como igreja. Voltando agora a 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, onde nós iniciamos. E dentre vós se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Então Paulo aqui já chegou a essa etapa. A etapa final, que é a etapa de exclusão da comunhão. Não é mais irmão. Então não é simplesmente notar essa pessoa, se afastar e aguardar o arrependimento. Não, agora não. Agora é uma pessoa que é um servo de Satanás e a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mais uma vez frisando, não desejamos o mal a ninguém. Não retribuímos mal por mal. Pelo contrário, nós amamos, inclusive os que nos odeiam, e nós oramos, inclusive pelos que nos perseguem. Ficou bem claro? Amém. Amém. Entreguei a Satanás para serem castigados, para serem... Então perceba, e a ideia aqui, né, de serem castigados, é esse o maior castigo de todos. Porque, inclusive, como eu comecei falando, as pessoas não entendem, isso aqui é um presente. A oportunidade que você tem de estar em um lugar aprendendo a palavra de Deus, isso é um presente, assim, sem preço. A oportunidade que você tem de ter alguém que quer ir para o mesmo lugar que você, que vai ser um instrumento de Deus na sua caminhada, isso não tem preço. Mas veja, nós vivemos nesse mundo, está de cabeça para baixo, onde as pessoas vão olhar isso aqui como um fardo. Não, fardo é o mundo. Onde você não pode piscar o olho, que as pessoas querem te matar e te roubar. E até aqueles que aparentemente querem te fazer o bem para te levar para o inferno. Aqui não, aqui é um presente de Deus, literalmente. A igreja é um presente de Deus do seu povo. A oportunidade de nós termos uma espécie de antivisão do céu. Onde há a maior manifestação da presença de Cristo na terra. Aqui, na igreja. Então, aqui tome muito cuidado, porque o fato de outras pessoas desvirtuarem e não valorizarem o que temos, infelizmente, pode influenciar a gente a seguir nessa mesma direção. Entreguei a Satanás, é exatamente o que ele está falando, para serem castigados, e esse é o castigo. Olha o castigo, Romanos capítulo 1, vamos lá. É isso que você devia ter tremor de noite. Romanos capítulo 1, versículo 26. Na teologia isso é chamado de abandono judicial. Romanos 1, 26. Por causa disso vos entreguei. Vos entregou Deus. Percebeu a expressão? Entregar, assim como a gente viu entregar a Satanás. Então Deus entregou essas pessoas às suas próprias paixões infames.
Deus entregou. E a ideia de entregar, não vou fazer mais nada. Está entregue. Expressão até que a gente usa, né? Está entregue. Agora não é mais comigo. Por causa disso, entregou Deus. Nos entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudam o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Veja, Deus, de novo, o verbo, entregou, entregar, a uma disposição mental. Deus entregou a um modo de pensar. A ideia é, Deus não vai mexer um dedo para mudar isso. Isso está na mão de Satanás. Você agora está na mão de Satanás. Deus não vai fazer mais nada. Diferente do que Davi sente no Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aqui não, aqui o Senhor entregou. O próprio livro de Romanos vai dizer mais adiante, se Deus é por nós, quem será? Mas se Deus não é por nós, quem será a nosso favor? Satanás? Então isso é desesperador. Mas é interessante como as pessoas que deixam a comunhão com a igreja e de repente se veem não mais agora corrigidos por Deus, então assim fazendo coisas erradas e nada acontecendo em relação a isso, parece que essas pessoas se veem como abençoadas. Não, isso é maldição. Deus não vai fazer nada. Você vai fazer um monte de coisa errada e algumas vão até dar certo. E Deus não vai fazer nada. Ele entregou. É exatamente o que a gente está vendo lá em Timóteo. E Deus entregou ao quê? A uma disposição mental. O que é disposição mental? Um modo de pensar. Veja, a gente fala isso, parece que é um pouco complexo. Não é complexo. O modo de pensar é a maneira como você pensa. É uma maneira como você pensa. Independente da pessoa ter escolaridade, a pessoa pode ser até analfabeto, mas ela pensa. Ela pensa, vou comer. Ela pensa, eu preciso pagar a conta do mês. E quando você pensa, o que você agora tem capacidade de fazer? Dar valor às coisas. Então o que é mais importante? Pagar a conta do mês ou fazer isso aqui? Não, pagar a conta do mês. Então agora ele vai estruturar as ações dele para pagar. Isso começou no pensamento. Isso que é uma disposição mental. Você pensa antes de fazer as coisas. Por exemplo, vocês foram trabalhar hoje. Quem trabalhou hoje, né? Pensou antes. Será que eu vou para o trabalho? Ou será que eu boto atestado? Né? A pessoa pensou. Eu vou ou não vou? Né? Ah, não, eu tenho que ir. Então eu vou. Não sou cristão, não posso mentir. Então eu vou. Mas veja, pensou antes de fazer disposição mental. Então quando a pessoa pensa, não vou domingo para a igreja, não vou segunda-feira à noite, a pessoa pensou antes. Ela tomou essa decisão antes. Né? Por quê? Porque se você toma a decisão de ir, irmão, você vai até fazendo fezes nas calças. Por quê? Porque isso é importante para você. Isso é importante. Agora imagine que você vai fazer o Enem, ou imagine que você vai fazer um concurso que você se preparou um ano para isso. E aí no dia anterior você tem dor de barriga. Você deixa de fazer o concurso? Você deixa de fazer o Enem? Não, você toma um Imosec. O Imosec trava a barriga. E aí você não vai mais nada. Né? Depois vai ser um problema, provavelmente você vai ficar com prisão de ventre, mas aí você já fez o concurso. Por quê? Porque deixar de fazer o concurso não é opção. Você se preparou um ano. Mas não ir ao culto, não ir ao culto não é importante. Tanto não é importante que assim, se der, vou. Se não der, não vou. Veja, isso é valor. Valor. Disposição mental é isso. A gente pensa antes de fazer as coisas. Por mais que a gente ache que a gente não pense, mas a gente pensa.
A gente, quando fala de pensamento, parece que é algo assim que só os inteligentes fazem. Não, gente burra como eu, até como eu, pensa. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental agora reprovada. Então significa que tem uma disposição mental que é aprovada. E tem uma disposição mental que é reprovada. O cristão tem uma disposição mental aprovada. E quando ele erra, Deus corrige. E quando ele acerta, Deus poda para que ele acerte mais ainda. Para praticarem coisas inconvenientes. Percebeu? O que é uma coisa inconveniente? É uma coisa que não convém fazer. Imagine, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, a maioria de vocês vai dar risada. Soltar pum, né? Ele é inconveniente você fazer isso no meio dos outros. Mas se você está em sua casa, se você está no banheiro e solta um pum, você tem mais é que soltar mesmo. Se aquilo ficar ali, vai ser ruim. Mas veja, a conveniência é isso, é você fazer a coisa certa no momento certo. Então, não é conveniente você fazer isso aqui no meio, é falta de respeito. Você quer arrotar? Arrote, mas não no meio de todo mundo, isso é inconveniente. Então veja, conveniência. Por isso que Jesus olha para o rico, o riquíssimo, né, lá de Jericó, o pequenininho, Zaqueu de Jericó, e diz: convém. Percebeu? Não é inconveniente, é o que? Convém. Então é isso aqui. Viu como fica simples quando a gente estuda? Coisas inconvenientes. Então o cristão é aquele que sabe o momento certo de fazer as coisas e a forma certa. Cheios de toda injustiça, versículo 29, malícia, avareza, maldade. Quais as características? Injustiça. Aquele que quer se dar bem em cima dos outros. Malícia, aquele que usa de esperteza para se dar bem em cima dos outros. Avareza, o motivo por que fazem isso, qual é? Ganho pessoal. E por que fazem isso? Porque são maus. Possuídos de inveja. Possuídos de inveja. Homicídio. Por que Caim matou Abel? O primeiro homicídio? Por inveja. Porque a oferta do seu irmão foi agradável a Deus e a dele não. Você acha que uma pessoa que sai da igreja, qual o sentimento que ela tem de você? Inveja. Ela não suportou permanecer em uma igreja aqui porque você está suportando, pelo menos por enquanto. Homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Percebeu? O que é difamar? A ideia de você falar mal de uma pessoa com o propósito de denegrir a imagem dela. Isso é difamar. Eu quero que pensem mal de tal pessoa, então vou inventar um monte de coisa feia e vou dizer que essa pessoa fez. Mas não é verdade, não importa, eu quero denegrir a imagem dessa pessoa. Continuando. Aborrecidos de Deus. Por quê? Estão com raiva de Deus. Eles não podem fazer nada com Deus, eles vão fazer com quem? Com o povo de Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Inventores, as pessoas inventam males todos os dias. Desobedientes aos pais. Bom, desobediente aos pais. Insensatos, aquele não pensa direito. Pérfidos, sem afeição natural. Ou seja, não tem nem afeição natural. O natural é o quê? O pai amar o filho amar o pai. Nem isso tem mais. Sem afeição natural e sem misericórdia. Sem? Não. Se precisa, se vê você sofrendo, ainda pisa em cima. Tem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, já conhecem a sentença de Deus. Ah, não sabia. Sabia. Claro que sabia. Deus colocou isso dentro de cada um de nós quando nos fez.
conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Tanto o homem sabe que as coisas são assim, que você vai, se você fizer um estudo comparado de todos os países do mundo, você vai ver que todos os países do mundo têm leis. Isso entre as leis está lá, não é permitido matar, não é permitido roubar, não é permitido fazer assim. O homem entende. E de onde veio que surgiu isso? De Deus. Ainda que você negue a existência de Deus, não tem como. Até esse senso de que o que é errado e precisa-se, né, de uma justiça em relação a isso, uma punição àquele que fez aquilo que é errado, né? Essa é a ideia. Deus colocou dentro de cada um de nós. Você vai ter que prestar conta. Um dia, todos teremos que prestar conta. São passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente fazem, ou seja, não somente fazem, mas também aprovam. E aprovar não é no sentido simplesmente de dizer que legal, você está fazendo isso, é incentivar. Faça mesmo. O caminho é esse. É como o pastor que diz para você: ah, você quer ficar rico? Então vai trabalhar. Pô, você quer ficar rico? Não pode. Os que querem ficar ricos já caíram em maldição. Você não é crente? Mas os pastores estão dizendo o quê do púlpito? Tu quer ficar rico? Tu vai trabalhar, vai estudar, se preparar, vai se qualificar. Se você fosse ímpio, tudo bem, está numa palestra motivacional, você é cristão. Você já sabe, inclusive na carta que a gente está estudando, no Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Então, pelo amor de Deus, como é que o pastor fala isso de púlpito e todo mundo aprova? Eu não estou falando de um pastor pentecostal que sai para Deus me revelou. Não, eu estou falando de gente que estudou Bíblia, gente que, né, que estudou a teologia reformada, que fala de forma ortodoxa, né, tenta mostrar a Bíblia como de fato ela é, e fala isso. É porque o amor ao dinheiro é a raiz. Onde é que fica a raiz? Embaixo. A gente vê? Não, ela fica embaixo. É a raiz de todos os males. A gente muitas vezes não vê. E está lá. Aprovam os que assim procedem. Agora, voltando para o nosso texto de Timóteo, você já entendeu, né? A essa altura, o que é entregar a Satanás? Com a quantidade de exemplos? Acho que sim. Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Não mais blasfemarem. Então, você acha que quando uma pessoa olha para você e diz: Mateus, você é demais para querer ir para todo o culto. O cristão não deve ir para todo o culto. Isso é errado. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Só que às vezes a gente acha que é só uma questão de opinião. Não, aqui não tem opinião, nem a minha nem a sua. A única opinião que vale é a de Deus. E é por isso que a gente estuda a Bíblia como estuda. Mas é impressionante como nos dias atuais parece que na igreja a opinião de Deus é a menos importante. Meio que as pessoas vão fazer um debate: o que você acha do adultério? Ah, eu acho assim. E o outro diz: eu acho assim. Sim, mas não é a opinião de Deus que tem que valer? Não, a opinião de Deus também. Como assim também? Na igreja? Então parece que, eu acho interessante, no passado distante, graças a Deus, o encontro de mulheres era meio que assim, né? Cada uma dizia uma coisa. E não deu certo. E nem podia dar. Não existe esse formato. Cada um diz uma coisa. Eu não quero saber da sua opinião. Como você também não tem que querer saber da minha. A gente está aqui para aprender o que Deus pensa, para que a gente também pense da mesma forma e haja como Ele espera que a gente haja. Amém? Amém. Para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Não mais. Então, qualquer ideia, qualquer propagação de princípios, de afirmações contrárias à Bíblia são blasfêmias. Versículo 1, capítulo 2. Antes de tudo, essa expressão
é para que você entenda o significado de uma palavra: prioridade. Então, antes de tudo, imagine que você acorda de manhã cedo e você quer sair para o trabalho, fazer uma... Antes de tudo, escova o dente, pelo amor de Deus. Dá uma escovada aí, né? Então, a ideia de prioridade, antes de tudo. Pois exorto que se use a prática de súplicas. Paulo está falando de prática. Então, o que é que o jogador de futebol faz durante a semana? Normalmente só tem um jogo, 2 jogos por semana, não é assim? E o restante dos dias, o que é que eles fazem? Eles praticam, isso que a gente treina. E por que eles praticam? Imagine um jogador que é o batedor de falta do time. O treinamento acaba dos outros atletas e ele provavelmente vai ficar ainda mais 1 hora fazendo o quê? Treinando falta. Para quando tiver a oportunidade de bater uma falta durante o jogo, ele está apto. Pela prática. Então, praticar ajuda você a se aperfeiçoar. Pois exorto que se use a prática de súplicas. Então deveria ser uma atitude nossa, né, comum. Suplicar diante de Deus, clamar diante de Deus pelas coisas. Mas por que às vezes a gente não faz isso? Porque para a gente parece que é obrigação de Deus dar tudo que a gente quer. Parece que é obrigação de Deus nos mimar. Não, não é. Veja, por exemplo, a mãe de Samuel. O que foi que ela fez? Ela suplicou para o filho. Ela suplicou de um jeito que Eli achou que ela estava bêbada no tempo. Então ela estava suplicando ali. Ela queria muito aquilo e ela sabia que só Deus poderia fazer aquilo por ela. Súplica. O que foi que a mulher do fluxo de sangue fez? Ela suplicou a Jesus. Glória a Deus. Ela não tinha condição de andar, ela foi rastejando. Porque ela tinha na sua mente: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curada. O que foi que a mulher Cirofenícia fez? Ela suplicou: Senhor, eu tenho uma filha sofre endemoniada, mas é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Eu sei, Senhor, eu sei, a gente não faz parte do povo de Deus, mas assim, as migalhas. Uma migalha que, cara, não vai mudar minha vida completamente. Isso é uma súplica. Por que a gente não faz assim? Porque a gente não é humilde. A gente é orgulhoso. É a nossa natureza ser orgulhoso. Então, para a gente deixar de ser orgulhoso, é uma luta contra o orgulho o tempo todo. Por isso que é tão triste quando as pessoas na igreja não admitem que são orgulhosos. Porque aí nem tem um combate. É como você dizer para uma pessoa: ó, você está doente. Estou não, é pressão sua. Né? O olho da pessoa está vermelho. Tem alguma coisa que o senhor tem? Não, tem não. Então, não tem nem o que fazer. Por isso é perigoso quando a Bíblia fala que a gente está o tempo todo, carne e espírito, em conflito. Então, você é orgulhoso. E principalmente quando você diz: não sou, é mais ainda. Né? Antes de tudo, vos exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões. Veja, oração. Oração é a atitude de falar com Deus, até de uma forma genérica. E a intercessão seria o quê? Você pedindo a Deus por alguém. O apóstolo Paulo diz: ó, roguem por mim. Porque assim, a fé não é de todos. Lembra que a gente leu lá em 2 Tessalonicenses? Ó, irmãos, orem por mim. E ele mesmo orava pelos irmãos. E essa oração que Paulo fazia pelos irmãos é o quê? Intercessão. Quando você apresenta outra pessoa a Deus, intercessões, e depois ele fala ações de graça. A ideia de você demonstrar que você é agradecido a Deus, independentemente das circunstâncias serem desfavoráveis ou aparentemente desfavoráveis. Por quê? Porque a gente não merece nada. Você tem o que comer? Tem o que vestir? Já devia estar agradecido, porque nem isso você merece. A prova disso é: quem foi que nasceu aqui com dinheiro no bolso? Alguém? Já nasceu bebezinho com dinheiro na mão? Saiu da barriga de mamãe com uma cédula de 100? Não. E quem foi que nasceu vestido? Já nasceu de fralda? Ele nasceu.
Jó, inclusive, diz isso: eu nasci nu, eu vou voltar para a terra do mesmo jeito. Deus deu, ele tem todo o direito. É como, por exemplo, imagine que Quinho pegou emprestado uma bicicleta de Paulinho. E aí, Quinho ficou andando 1 ano com essa bicicleta. De repente, Paulinho vai lá e diz: eu quero a bicicleta, eu vou andar com ela amanhã. A bicicleta é de quem? É de Paulinho. Ele podia pegar no outro dia, ele deixou 1 ano com Quinho. Agora ele quer de volta. É dele. Não, ficou 1 ano comigo. Eu pensei que você não queria mais. Eu não passei para você, né? Não, agora é minha. Perdeu. Isso estaria errado, né? Então, cuidado. Ações de graça. Deveríamos estar agradecidos a Deus por tudo. Tudo. Em favor de todos os homens. Em favor. Esteja agradecido. Esteja orando. Alguém está lhe fazendo muito mal. Ore por ele. Já experimentou orar pelas pessoas que estão te fazendo mal? Maravilhoso. Você deixa de ficar com raiva da pessoa na hora. É assim. Por que às vezes a gente continua com raiva? Porque a gente não faz isso. É como quando o médico passa uma prescrição para você, você não toma. Aí a enfermidade piora. Aí você vai lá, e aí? Me piorei, doutor. Mas você tomou o remédio que eu mandei? Claro que não. Então você queria melhorar como? Então o Senhor manda o que a gente tem que fazer, a gente não faz, depois diz: Senhor, e aí? O negócio piorou. Estou fazendo o que eu mando. Por todos os homens. Então, independente se a pessoa está sendo legal ou não com você. A pessoa está sendo legal com você, agradeça a Deus. A pessoa não está sendo legal com você, interceda pela pessoa. O Senhor não sabe o que faz. Foi assim que Estevão orou? Sabe o que faz, Senhor? Tem compaixão, perdoa, abre os olhos. Versículo 2: em favor dos reis. Ore por aqueles que exercem liderança sobre o povo. A gente parece que só fica com raiva dos políticos. Rapaz, os políticos é tudo ladrão, os políticos não vai. Você já orou por eles? Não vou orar por esse político. Eu vou orar por político. Fica fazendo nada por mim? Agora você só ora por quem faz alguma coisa de bom com você? Não, pastor, assim, quando é meu vizinho que não faz uma coisa que eu gosto, até agora político, eu vou orar por ele, por quê? Porque Deus mandou, já seria o suficiente. Porque essas pessoas que estão lá em Brasília, por mais distantes que estejam de nós, elas influenciam a nossa vida. E a gente deve orar por elas. Mas não vai mudar nada. Essa não é a questão. A questão é você orar. Em favor dos reis. E quando Paulo fala sobre isso, você não tem noção. Você está achando que os políticos da gente são ruins? Experimente ler um pouco a respeito de Nero. Você vai se assustar. Manda matar a mãe, manda matar a mulher, manda matar filhos. Tá nem aí para ninguém. Ore por ele. Mas orar por Nero, Paulo? Por ele. Paulo, você tem certeza? Ore por ele. Vocês lembram do filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Os cristãos queimados à noite em Roma. Nero gostava daquilo. Ele só não gostava do barulho. Aí o que ele fazia? Ele pedia que alguém tocasse para ele. Ele gostava da luz. Aí ele ficava ouvindo canções enquanto os cristãos eram queimados. E o Senhor está dizendo: olhe por esse homem. Mas, Senhor, o que ele faz não interessa. Deus não está preocupado com ele, Deus está preocupado com você, comigo. Para que a maldade do mundo não esfrie o nosso amor. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que é viver como igreja. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Imagine que aqui está sendo feita uma operação policial. De repente os policiais são truculentos. Você já experimentou orar por eles? Em vez de criticá-los? Não estou dizendo que o que eles fazem é certo. Não. Mas eles são autoridade. E a gente deveria orar por eles, em vez de simplesmente criticá-los. Qualquer autoridade.
para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Veja, a ideia aqui não é que o cristão tem que viver na rede tomando coco no sol que arde de Itapuã. Não. A ideia de viver uma vida tranquila é: vai vir tribulação, mas não traga tribulação desnecessária. É como está escrito em Romanos: quando depender de você, não pares com todos. Porque você está procurando confusão com você, parece o cachorro se olhando no espelho. Você está latindo para quem? Ele está latindo para ele mesmo. Não é nem outro cachorro que passou ele latindo, não. Ele olhou no espelho, né? Então cuidado para você não estar mais procurando confusão por nada. É como uma pessoa que mora sozinho e foge de casa. Você fugiu de casa porque, não sei, estava muito revoltado. Você mora sozinho. Não se meta. Tá bom, não me meta. Então, vocês estão dando risada, mas isso é... A gente faz isso de forma espiritual. A gente briga por idiotice, irmão. Até me perdoa a expressão, por bobagem. É tanta bobagem que a gente fica bicudo, fica triste por bobagem. Por isso a importância da gente amadurecer. É nesse sentido que Paulo fala de maturidade espiritual, e eles colocam como exemplo em 1 Coríntios 13, quando eu era menino. Ali ele está falando quando ele era menino, Paulo menino, ele está falando quando Paulo estava dando os primeiros passos na fé. Ele não sabia uma série de coisas que ele foi aprendendo à medida que ele andava com Jesus. Quando eu era menino, eu pensava como menino, e por pensar, lembra a disposição mental? E por pensar como menino, eu agia como menino. Aí eu cresci. E quando eu cresci, ali crescimento não é sinônimo de estatura, mas de maturidade. Quando eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. É isso que a gente tem que fazer como cristãos maduros, abandonar as coisas de menino. Viu? Olhou para mim de lado. Sim, deixa eu te olhar de lado, de frente, de cima, de baixo. Para mudar o quê? É que eu não gosto. Sim, você tem que gostar de tudo. Tem que tudo gira em torno de você. A gente não é o centro do mundo. O centro do mundo é Cristo. Pastor, mas eu tenho emoções. Eu sei, eu também tenho. E elas não deveriam mandar na gente. A gente que deveria mandar nelas. Dominadas. Investidos de autoridade para que vivamos uma vida tranquila. Então, tenha uma vida tranquila. Por quê? Porque os problemas virão. Você não precisa ir atrás deles. É verdade. Não vou... 5 da manhã não chegou o problema? Vou caçar problema. Eu sou crente, a minha vida tem que ser problemática. Já esperei problema até 5 da manhã, ninguém me provocou. Vou começar a provocar agora. Vou jogar umas 2 mensagens direta. Depois vou fazer assim. Tenho que provocar, porque a vida é luta. Tá vendo? Não, irmão, ó, tranquilo. Ó, conta até 3. 1, 2, 3. Aproveita que está tranquilo, irmão. Desde quando o problema chegar, aí você faz o que tem que fazer. Deus vai te dar sabedoria para resolver cada situação adversa. Mas você caçando os problemas, você sendo o causador do problema a essa altura. Mas você não sabe, a vida é uma loucura. Aí você sempre vai conversar com a pessoa e vai, então foi você que provocou. Você quer ser louco? Eu não entendi. Então, assim, vida tranquila nesse sentido. Não é no que o cristão tem uma vida assim de sonhos aqui na terra. Nunca, não é isso que ele está falando. Pelo contrário. Os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão ser o quê? Em tudo somos. Então, ele não está falando nesse contexto. Ele está falando da gente não procurar os problemas. Pastor, principalmente que ele vai falar depois do processo de salvação, que essa vida tranquila está intrinsecamente vinculado com esse propósito do cristão e da igreja, que é pregar Cristo e eles crucificado, como por exemplo algumas igrejas que se envolvem em debates políticos. Aí, por exemplo, só um exemplo, tem uma pessoa que defende tal partido. Isso. E esse pastor, ao invés de orar pela autoridade, ele combate ela.
E aí, como essa pessoa vai ouvir o evangelho, que não tem nada a ver com política, desse pastor, se ele é combatente do político que essa pessoa, tem pensa parecido, isso. Tem um apreço. Então, ele está criando um problema desnecessário para ele e para o evangelho, e está colocando uma barreira e uma contenda desnecessária entre o pecador e a igreja, né? E vai trazer consequências até para ele mesmo. Até para ele mesmo. Ele vai dizer: estou sendo perseguido por Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver. Você criou esse problema. Foi. Exatamente, perfeito. Eu passei por uma situação uma vez, na época das eleições passadas, que eu estava pregando para uma pessoa na loja, e do nada a pessoa começou a me xingar. Ele disse: não, você é bolsonarista, porque todo crente é. Eu disse: não, eu não sou não. Lá na igreja a gente... eu sou crente, não tem nada a ver com quem é árabe, se é Bolsonaro, não tem nada a ver com bolsa. Então, às vezes o que esses pastores fazem, o que a gente vê, e aí as pessoas já rotulam cristão como de tal partido. Perfeito. Sendo que não é esse o nosso propósito. E Paulo, aí, nessa passagem, ele deixa isso bem claro, né? Que nós temos que orar pelas autoridades. E então, mas aí, esse exemplo que você deu, em relação a passeata gay, não tem nada a ver com a passeata gay. Ah, mas fez isso, não tem nada a ver com eles são ímpios, eu vou orar por eles para que eles se convertam, eu não vou amaldiçoá-los, eu não vou combater eles. Eles não são alvo do meu combate, não. Então, exatamente. Então, isso, quando você levanta qualquer bandeira que não seja Jesus, o que vai acontecer é o que você falou. É uma segregação desnecessária. Desnecessária. E vai acabar o quê? Atingindo pessoas que são verdadeiros crentes que não têm esse tipo de postura, que vão entrar no mesmo pacote. Verdade. Né? Perfeito. Então aqui ele diz, uma vida tranquila, nesse sentido, como o irmão falou. Não procurar brigas desnecessárias. Ah, e você pensa como politicamente, irmão, isso não importa. Eu estou aqui para pregar o evangelho para você, vamos falar sobre o evangelho? E mansa. O que é mansa? Obediência. Então, a gente obedece. Por quê? Porque a gente sabe que toda autoridade é Deus que deu. Se Deus quiser tirar, Ele tira. Com toda a piedade, ó, a palavra piedade. O que é piedade? De forma bem resumida, piedade é você viver uma vida correta aos olhos de Deus. Então, quando você vive corretamente aos olhos de Deus, isso significa que você é uma pessoa piedosa. Isso é para simplificar. A gente poderia falar uma série de coisas sobre piedade, mas de forma bem simples, cristalina, e para que eu e você pratiquemos a verdade, sem ficar enrolando. É isso, viver uma vida que agrada a Deus. Isso é ser piedoso. Você vive uma vida que agrada a Deus, então eu sou uma pessoa piedosa. E o que ele diz aqui? Com toda piedade e respeito. Respeito. Eu acho interessante, né, até pegando um pouco do que o irmão José falou, é impressionante como as pessoas exigem respeito, mas não respeitam as outras. Vocês que estão aqui presentearam um momento em que pessoas entraram na igreja para desrespeitar o pastor. Essas pessoas exigem respeito, mas em momento nenhum elas me respeitaram. Né? E eu também não estou preocupado com o respeito delas. Porque se eu preciso do respeito de alguém para poder amá-las, então eu não sou mais cristão, porque eu tenho que amar todos, não só os que me respeitam. Mas quando eu penso em mim, eu preciso ter essa referência, eu tenho que respeitar a todos. Ah, mas a pessoa me desrespeitou. Ela pode me desrespeitar, eu não posso desrespeitá-la, mesmo que ela me desrespeite. Porque nós não pagamos o mal com o mal. Então a pessoa aumenta a voz, você vai aumentar a voz? A pessoa fala uma palavra ofensiva, você precisa ofender? Mas não ofendeu primeiro. A pessoa começa a falar palavras feias, que comumente são conhecidas de palavrões. Você precisa também ir nessa direção? Não. Respeito. Trata as pessoas com respeito. Eu acho interessante porque eu fui criado, eu tenho uma criação tradicional conservadora, por parte dos meus pais, independente de credo. Então eu sou de falar Senhor, Senhora. Né? Então quando eu chego nos a senhora pode passar, senhora, a pessoa até senhora.
É assim que se fala, Senhor. Mas hoje, colé. Colé o quê? Não entendeu? Eu sei o que é picolé. Colé, não sei. E aí? E aí, para mim, é interjeição de dor, ao contrário. Ai. Aí a pessoa, né, que está com um problema mental fala ai. Não é ai. Então, cuidado. A gente tem que viver uma vida respeitosa. E quando você vive uma vida respeitosa, você fala de forma respeitosa. Veja, isso não tem a ver com intelectualidade, com grau de escolaridade. Isso tem a ver com o quê? Com mudança de espírito. Então, tratar as pessoas com respeito. Por quê? Porque Deus mandou. Ponto. Continuando, para a gente já concluir. Isto é bom. Isto é bom. Eu queria saber o que é bom aos olhos de Deus. Acabou de ver. Isto é bom e aceitável diante. A ideia aqui aceitável, Deus recebe isso com alegria. Não é simplesmente que Deus aceita. Não, é porque a Bíblia, a expressão aqui tem muito a ver com o pensamento hebraico. Então, é como Deus aceitou a oferta de Abel, mas ele aceitou a de Caim? Não. Então o que é que Deus aceita? O que agrada a ele. E quando Deus não aceita, é porque não agradou a ele. Então quando fala é aceitável a Deus, é uma forma de dizer é agradável a Deus que a gente haja dessa forma. Que coisa maravilhosa a gente viver de uma forma que agrade a Deus. Foi assim que ele falou de Jesus, meu filho amado, que me agrada em tudo. É isso que significa com prazer. Né? Então, meu filho me compraz, ele me agrada em tudo. A vida que ele vive me agrada. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nosso Salvador. Percebeu? Ele é o nosso Salvador. Ninguém aqui se salvou. Nós fomos salvos. E mais ainda, ninguém aqui salvou um ao outro. Nós fomos salvos pela mesma pessoa, Cristo. Mais uma razão para não ter orgulho. Todos estamos no mesmo barco. Somos salvos. Ninguém é melhor nem pior. Ah, mas fulano pecou mais. Não importa. Você que está fazendo esse julgamento. Mas quem faz esse julgamento é Deus. E o julgamento não é esse. Não tem quem pecou mais ou pecou menos. Tem quem se arrependeu e quem não se arrependeu. Então, continuando. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens... Eu queria tanto saber o que Deus deseja, queria não, se quisesse tinha lido isso ali. Glória a Deus. O qual deseja... Então, você já imaginou que Deus deseja alguma coisa? Mas como Deus deseja uma coisa e não aconteceu? Se Ele manda em tudo... Pois esse é o grande mistério, entre aspas, da soberania de Deus e da responsabilidade do mundo. Como você pega Deuteronômio, se eu não me engano, e Deus está dizendo, ó, eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a morte. Eu quero que vocês vivam. Mas aí vocês têm que escolher se mandar ou não. Pelo caminho que eu estou mandando. Então, voltando, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. É isso, sejam salvos. E é por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, eu fiz de tudo, porque é o desejo de Deus. Eu fiz de tudo para com todos, para, se possível, salvar. Então, se Deus deseja isso, a gente deveria desejar muito mais. Se jogar de cabeça no processo de salvar a outros. Investir recursos nisso. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Então, esse é o papel da igreja. Imagine, você foi salvo, mas você foi salvo e agora você é o quê? Um bebê na fé. Você começa recebendo leite até os primeiros 6 meses, deve ser o único alimento do bebê, o leite materno. A partir de 6 meses ele começa a receber os tipos de alimento. Quando chega, dependendo, se tiver alguma familiaridade com
família de Paulinho, a partir de 6 meses já é feijoada. Mas em outras famílias não. Em outras famílias é papinha, é bananinha, né? Sopinha de verdura machucada, né? E até que chega no momento que já pode comer carne, já pode comer, né, outras coisas. No caso da família de Paulinho não. 6 meses já é feijoada, já desce, vai pro sangue. Né? Mamadeira de feijoada. Né? Qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o pleno conhecimento da verdade é isso. Você entrou na igreja, e agora? Você precisa crescer até chegar ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que nós vamos ler aqui, volte comigo se você puder, Efésios. A gente sempre lê esse texto e assim, nunca vai ser demais lê-lo. Efésios capítulo 4. Mais uma vez falando do propósito da igreja. 4:11, a parte finalzinha do versículo 11. Ele mesmo concedeu para pastores e mestres. Versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, qual é o propósito da igreja? Esse formato, pastores que são professores, ensinando as pessoas, como a gente está fazendo aqui nessa noite. Por que isso aqui essa noite? Por que esse formato? Para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Pessoas que foram salvas. Agora precisam ser aperfeiçoadas. Para quê? Para desempenharem a cada vez mais melhor o seu serviço a Deus. E entenda serviço, adoração e serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação disso daqui, do corpo de Cristo. Quanto mais maduro você for, mais apto a ser usado por Deus você vai estar. Mais usado por Deus você vai ser. E que vai abençoar muito mais pessoas no corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Percebeu a mesma coisa que estamos lendo em 1 Timóteo? Voltando agora para 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A expressão é a mesma. Lá ele fala o pleno conhecimento do Filho de Deus. E o Filho de Deus é o quê? É a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Ó, mesma coisa. Pleno conhecimento da verdade. E como você vai ter o pleno conhecimento da verdade? Sendo aperfeiçoado. Glória a Deus. É como você, quando você retira um ouro lá da mina, você tira um ouro em estado bruto. Às vezes tem 1 quilo a pedra. E aí quando ele passa pelo processo de purificação, vai ficar o quê? Sei lá, 500 gramas. Uma pedra parecia muito maior, mas ali não era só ouro, tinha outros metais. Tinha rochas, areia. É como um diamante, quando você pega também, depois que passa pelo processo, né, ser lapidado, vai ficar menor. Então nós temos que ser aperfeiçoados. E somos aperfeiçoados, a gente fica menor, pastor? Fica. Porque ele cresce e a gente diminui. Sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, porquanto há um só Deus. Há um só Deus. E um só mediador. Pastor, mas tem igreja que fala que tem outras. Mas Santo Antônio não pode intermediar o meu casamento? Não pode. E São Francisco não pode proteger o meu bichinho de estimação, o pet? Também não, né? Não tem nenhum mediador. É só Jesus. E quando a gente fala é só Jesus, a frase fica até sem sentido, né? Porque dizer só Jesus? Não, Jesus é tudo. Não tem como dizer só Jesus. Não, Jesus é tudo. Qual deseja que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Cristo, aquele que é 100% Deus e 100%... Pastor, mas aí a conta não fecha.
porque 100%, mas 100% não existe. Não existe. Para você ter um todo, você divide esse todo em 50%, 50%, 70%, 30%, 90%, 10%, 100% é um todo. É uma unidade, né? Você está dizendo que tem duas unidades? Estou dizendo isso. Então, quando você olha para Jesus, ele é 100% Deus e também é 100% homem. Mas como isso pode acontecer? Porque Deus pode todas as coisas. Glória a Deus. Então, isso é ser Deus, é fazer o que quer, quando quer, como quer. Nada menos que isso. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu, a si mesmo se deu, em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A palavra oportunidade e a palavra conveniência são sinônimas nesse sentido. Por isso que Paulo diz: ore para que Deus abra oportunidade, abra a porta à palavra. A gente não prega onde quer, a gente prega aonde Cristo nos concede oportunidade para isso. Ele nos direciona. Tempos oportunos. Versículo 7. Para isso fui designado. Para isso, pregador. Olha, Paulo coloca a palavra pregador antes de apóstolo. Hoje parece que o mais importante é você ser alguma autoridade na igreja. Você é o quê? Eu sou ministro de louvor. Você é o quê? Eu sou o pastor presidente. Presidente? Presidente, me respeite, né? Então você é o quê? Eu sou o presidente, não, chefe. Então você tem que apresentar. Não é não. É o que você faz primeiro. O que você faz é quem você é. Por exemplo, quantas pessoas dizem que são pastores e não são, não cuidam de ninguém? É verdade. A essência do pastorado é o quê? É cuidar de ovelhas. Como o fulano diz que é pastor se não cuida de ninguém? Imagine esses pastores de internet, eles cuidam de quem? Do site? Cuida da pasta? Sim, mas ele está cuidando de quem? De ninguém. Não são pastores. Pastor é uma função específica. Por isso ele fala: eu fui chamado, eu fui designado como pregador. O que o pregador faz? Ele segura a blusa que está no varal, pastor. Não é isso, irmão. Pare, não é assim. O pregador prega a palavra de Deus. Olha, você fica pensando de forma, né? Extremamente linear. Não pode ser assim. Abra sua mente, expanda ela. Assim mesmo se ofereceu para. Eu fui designado pregador. Eu prego a palavra de Deus. Por isso ele vai dizer com toda autoridade para que Timóteo prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta, toda longanimidade e doutrina, porque os homens não suportarão essa doutrina, mas prega a palavra. Não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe da pregação da palavra, Timóteo. Vamos lá, bora. Seja homem, rapaz, seja cavalagem. Amém. Glória a Deus. Pastor, o senhor se emociona. É claro, eu tenho que pregar com fervor. Se vocês não estão fervendo, aí é com vocês. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Aí Paulo fala assim: afirma a verdade, não minto. Né? Já naquela época, pastor pastor coisa nenhuma. Pastor, não, eu sou. Se você acha que eu sou, não, problema. Quem me constituiu foi Deus. E é por isso que eu faço o que eu faço. Mesmo diante desse cenário que a igreja não cresce, que a igreja diminui, que, né, eu fui chamado para fazer o que eu faço, e eu faço, e eu amo fazer o que eu faço. Né? Pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto.
Mestre dos gentios. Mestre dos gentios. Mas que audácia! Só Jesus é mestre. É mesmo, mas Jesus disse que a gente é a luz do mundo. É audácia dizer que somos a luz do mundo? É! Mas Jesus disse que somos. Aí eu vou desdizer ele. Não, quando Jesus fala que eu sou uma coisa, eu só tenho algo a dizer. Sim, senhor. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Perceba, na fé e na verdade. Na fé, na maneira como eles pensam acerca de Deus e na maneira como eles crescem pensando acerca de Deus. Que é isso? Você começa. E depois que você começa, irmãos, não tem limite. Você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Você não precisa atingir um patamar específico para Deus te levar no céu. Tem gente que fica pensando, não, quando eu chegar naquele nível, aí Deus me leva. Se precisasse disso, irmão, ninguém era levado para o céu. Né? Não, é um propósito pré-estabelecido de Deus. Cada um de nós temos um tempo específico aqui na terra. Nós não sabemos. Isso não significa que a gente tem... Não, você é crente? Sou. Então você vai crescer até o seu último dia. O seu último dia não vai vir porque você cresceu até lá. Não. Não. É graça. É sempre graça. Cuidado para que você não vincule jamais a ideia de que o seu esforço humano vai fazer qualquer coisa, a não ser no máximo agradar a Deus quando feito da forma correta. Mas o seu esforço humano não vai gerar nenhum benefício espiritual para você nem para ninguém, porque todo benefício espiritual que temos, recebemos. E por isso, em gratidão, nos esforçamos. Porque já recebemos. Inclusive a força para o esforço. Inclusive a vontade de esforçar. Também recebemos. Por isso não temos do que nos gloriar. Gloriemos sempre no Senhor. Versículo 8, já caminhando para a nossa conclusão de hoje. Eu quero, portanto, que os varões, quem são os varões? Varões é aquilo assim, pastor, tem uma vara e tem uma vara grande que é o varão. Não é isso. Varões é um sinônimo de sexo masculino. Aí tem o varão e a varoa, né? Porque do varão foi tirado, está escrito lá em Gênesis. Amém. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Olha que legal. Não tem limitação. Claro que você tem que tomar cuidado, irmão. Como a gente falou, o irmão falou, quando depender de nós. Aí eu estou no meu ambiente de trabalho, imagina o irmão Mateus, está almoçando no refeitório, sobe em cima da cadeira, vou fazer oração por todos vocês, mesmo por você que não quer, cala a boca que eu vou orar. Não. Ele pode estar sentado ali na mesa e ele pode estar orando por todas as pessoas lá, sem nenhum estardalhaço. Mas parece que para as pessoas hoje, né, orar tem que ter estardalhaço. Ora que tem que ouvir. Não tem graça. E tem que ter graça? Não, tem que agradar a Deus. Então tome cuidado, você não é proibido de orar em qualquer lugar. Até porque você não precisa nem falar quando você está orando. Ó, chorinho, orou. É você. É isso quando eu falo em quarto secreto, pastor, eu estou tão mal. Por quê? Porque o senhor tem que olhar no quarto secreto, eu não tenho quarto. Eu estou num lugar, eu estou dormindo na sala. E aí já tem quase um mês que eu não oro, porque eu não tenho quarto secreto para orar. E aí eu fico meio sem entender se é que eu oro na sala, na varanda, no banheiro. Eu não estou com quarto, o quarto não é meu. Eu estou dormindo na sala, então eu não posso orar lá no quarto, fechar a porta. Não é meu quarto, eu estou dormindo na sala. Você está dando risada? Tem gente que pensa assim dessa forma. Na hora de dar desculpa para não fazer o que Deus manda, a gente sempre pensa bobagem. Não, irmãos, o quarto secreto, a referência é você e Deus. É o olho fechado. Ó. Não, pastor, então se eu fechar, e se eu abrir o olho não vale? Vale também. Mas entenda, é você e Deus em conexão espiritual. Você acha, você se sente melhor orando com palavras e de forma audível? Amém, glória a Deus, continue fazendo como você está fazendo. Agora tome cuidado para não atrapalhar os outros.
A gente tinha um CAC lá na boca do rio, quando o pessoal ia orar, era uma loucura, porque cada um queria de joelho, e cada um falando mais do que o outro, atrapalhava. Aí de repente você está aqui, pai, tal, e faz assim, oh Deus! Você não consegue se concentrar na sua oração, o outro está gritando. Aí daqui a pouco você está, tudo bem, termine a sua que eu vou fazer a minha. E a pessoa está lá, de joelho, com o olho fechado e dando cada grito. Você fala, não é possível, será que Deus é surdo? Porque até eu estou ouvindo que está dando dor de cabeça aqui. Vocês estão dando risada, mas a pessoa faz assim, não. Sabe, às vezes a gente não tem noção, porque a gente está na nossa realidade aqui de uma igreja bíblica. Você vai para determinados lugares e irmãos, agora todo mundo orando. Assustador. As pessoas dobram o joelhinho, senta, aí começa. Que loucura é essa? Como é que as pessoas conseguem? Né? Não, porque é espiritual, mano. Você tem que entender. Não entender não, porque tem que ter decência e ordem. Aqui eu não estou vendo isso. Vocês estão risadas? A irmã Lia sabe que é verdade o que eu estou dizendo, tá vendo? Então vamos aqui. Da mesma sorte, quero, versículo 8, que os homens, que os varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas. A ideia de levantar mãos significa orar em concordância. Né? Lembra? Quem aqui quer comer feijoada? Levante a mão. Quem aqui quer macarronada? Levante a mão. Quem aqui quer sorvete? Né? Então, levantar as mãos é a ideia de concordância. Levantando mãos. Então a pessoa está orando assim, Senhor, sabe aqueles políticos em Brasília? Salva eles. Aí o outro já baixou a mão. Não, ele é machado da matança. Não, irmão, pelo amor de Deus. A gente já combinou que tem que orar pela salvação de todos. Glória a Deus. Que nada, mano. Se fosse o outro político até orava, mas é aquele. Por aquele eu não vou orar, não. Nada, aquele eu não oro, não. Então levantar as mãos é a ideia de aceitação, porque a gente tem que ter um só pensamento. Não adianta, a igreja está orando pelas autoridades. Essa daí eu vou orar. Essa daí, ó, chá. Ó Deus, ajuda. Então, levantando mãos santas, a ideia é aceitação. Por quê? Porque a gente pensa da mesma forma. Então a gente pode orar da mesma forma, né? Sem ira. Sem ira. O quê? Você está orando por ele? Ah, bem que eu vi que você é desse partido. Você nunca me enganou. Não ouço mais o evangelho de você, seu partidário tal. Gente, mas que é isso, né? É para orar para o outro? Ore para o outro também. Está satisfeito agora? Né? Então, cuidado. Levantando mãos santas, sem ira. Porque a gente falou, às vezes a pessoa vai orar, você não sabe se a pessoa está orando ou amaldiçoando alguém. Pai, não é? Ó Pai, fulano fez isso e isso comigo. Senhor. Juízo. Vingador. Pai, mostra que tu és Deus na minha vida. Abre o chão. Carrega para o inferno que carregue. Amém. E depois levanta. Ai, que leveza. Você tem como? Botei para fora. Senhor Jesus. Que oração poderosa, né? E ainda chama de oração poderosa, né? Sem ira e sem animosidade. Meu irmão, oração ela dá paz pra gente, não raiva. Verdade. Está escrito em Filipenses. Você está angustiado, está ansioso com alguma coisa? Ore. Porque o Senhor vai te conceder uma paz que excede o entendimento. Glória a Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: mas você não está descabelado. No meu caso, eu não tenho nem cabelo para descabelar. Mas como é que você não está assim, desesperado? Eu não vou ficar desesperado com Deus. E o Deus me concede paz. Paz de Deus. Sem ira, sem animosidade. Versículo 9. Da mesma sorte, ou seja, da mesma forma, no mesmo caminho, na mesma direção, que as mulheres, olha as mulheres, a igreja é formada de homens e mulheres. Não, pastor, mas até aquele grupo que não é nem homem nem mulher. É mesmo? É o quê? É alienígena? Não, irmão. Ou é homem ou é mulher.
Mas se a pessoa é homem e não quer ser homem, não é um problema dela. Mas ela nasceu o quê? Homem. Quando nasce na maternidade, sexo masculino, sexo. Isso é básico, isso é biologia, irmãos. Isso não é nem questão de moral e ética. Isso não é questão de preconceito. A gente tem aqui um estudante de medicina, isso é biologia. Homens têm órgãos que mulheres não têm. Tem um projeto tramitando que é para tirar as opções do sexo. Já pensou? Que loucura, né? Então, Só tem que escolher ali a pessoa, no caso, cresce aí, escolhe se quer ser. se quer ser uma coisa ou outra, É. imagine que loucura, né? Não, a pessoa nasceu, ela é. E assim, não falo nem do ponto de vista religioso, não, do ponto de vista biológico. Biológico. Ou você é macho, ou você é fêmea. Está dizendo até como animal agora. Né? As pessoas não querem ser tratadas como gente, que é criada em imagem e semelhança de Deus, somos todos animais. Então pronto, um animal é o quê? Macho e fêmea. De repente você olha e vê assim, é um leão ou uma leoa? Não sei, não vou dizer, vai que ele se ofende. Né? Não posso dizer que é leoa, vai que é uma leoa que não quer ser leoa, quer ser leão. Não pode, mas vai se ofender, né? Ali é uma baleia ou um baleio? Pare com preconceitos. A baleia pode ser o que ela quiser. A gente fala isso com os animais? Não. Isso é biologia, irmãos. Isso não é nem ética e moral. Isso não tem nada a ver com religião. Isso é biologia. Ciência, se você quiser. As pessoas querem brigar por qualquer coisa. Por quê? Porque até isso elas querem discutir com Deus. Ciência. Cadê que ninguém discute a lei da gravidade? Vou provar que Deus estava errado. Vou me jogar agora do prédio e vou lá voar. Não vejo ninguém fazendo isso. Porque Deus está sempre certo. Amém. Se todos os homens e mulheres do mundo resolvessem mudar de opção, o que é que aconteceria? A raça humana seria extinta. Porque a questão de macho e fêmea, isso é para a continuidade da espécie. Imagine que você nem pensa de forma espiritual ou religiosa, dependendo do adjetivo que você queira dar. Mas você é um cientista. Isso é a propagação da espécie. Como a espécie se reproduz? Para que a espécie não deixe de existir. Por exemplo, existem animais que foram extintos. Não? Tem mais esse tipo de animal. E o ser humano, se parar de se reproduzir, é extinto. Por que não? Não vai acontecer isso, porque Deus disse que não vai acontecer assim. Mas é uma questão de ciência, uma questão de razão, de raciocínio. Isso não dá nada a ver com discussão de religião, de ética. Ah, não, eu sou o que eu quiser. Seja! O problema é seu. Você vai ter que dar conta a Deus naquele dia. Mas isso é uma questão, né, de razão. Macho e fêmea. Para se propagar a espécie, precisa macho e fêmea. Aí a gente fica entrando nesses debates inúteis. Não entrem não. Ah, quer dizer que não é assim? Tá bom, então não é assim, pronto. Como eu já expliquei para vocês a história, né? Do leão, do burro e do tigre. Então, não, você vai discutir com o burro. Vai ficar de castigo o tigre. Você já sabia que eu não devia discutir com ele, tá vendo? Pastor, mas eu não gosto dessas histórias. Eu gosto de Bíblia. Não dê pérolas aos porcos. Isso é um mandamento, isso não é uma sugestão. Você dá pérolas aos porcos, as coisas santas aos cães, você está desobedecendo a Deus, igual a não matarás. Não, pastor. É assim, é. Mandamento de Deus está tudo no mesmo nível. Não tem um mandamento mais importante que o outro. Ah, mas não tem uma. Esse daí é o que resume todos. Mas assim, estão todos nivelados. Então, cuidado. Não dê pérolas aos porcos, nem as coisas do Senhor. Quero concluir já, para que a gente possa, né, retornar alegremente aos nossos lares. Por quê? Porque o cristão está sempre feliz. Amém. Você é feliz. Só não! É! Você é! E vai sair daqui feliz! Tá bom, mas agora me assustei, eu sou feliz, viu? O senhor se acalme, pastor, porque eu sou feliz. Em nome de Jesus.
Eu quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, recebeu? Mas não, a mulher não pode usar calça. Realmente, tem algumas que não devem. Assim como tem vestidos que não cabem, né? Isso é entre a pessoa e Deus. Porque a gente foge do mal, a gente foge também da aparência do mal, e a gente tem a nossa consciência em paz com o Senhor. Cuidado com a religiosidade. A religiosidade anda na comunhão de espiritualidade. Às vezes a gente confunde. Decente. Nem se e se ataviem, a ideia de se ataviar é se arrumar. Né? Se arrumem com modéstia. Modéstia. E bom senso. Então, cuidado para você não ficar entrando na cilada de se tornar uma pessoa hiper vaidosa ou vaidosa. Não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Então, o que ele está dizendo? Para que isso? Se nós deveríamos demonstrar para as pessoas que o mundo não é nosso reino, o nosso reino é o céu. Quem dá valor a essas coisas é o mundo. Nós não. É por isso que ele vai complementar. Porém, com boas obras. Então, como é que as pessoas eram vistas como pessoas importantes antigamente? Pela maneira que se vestiam. Pela maneira que se vestia, você já via se alguém era rico ou não. Pela maneira que se arrumava, você já via se uma pessoa era rica ou não. Aqui ele está dizendo, cuidado. Você tem que ser visto pelas suas boas obras. E não como o mundo olha as coisas. Então, isso aqui não é algo religioso, engessado. Isso é algo muito mais bonito. Né? Em vez de você se preocupar em se vestir de uma forma que agrade o mundo, viva uma vida que agrada a Deus, inclusive no seu se vestir. É isso que a Bíblia está ensinando. Não é aquela religiosidade. Então se botar um arranjo de cabelo já está pecando. Não é isso que ele está dizendo aqui. Não, cuidado. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que se professam ou que professam ser piedosas. E o que é uma pessoa piedosa? A gente já falou aqui, é uma pessoa que vive uma vida que agrada a Deus. Então, vida que agrada a Deus é cheia de boas obras. A mulher aprenda em silêncio. A mulher aprenda. Então quer dizer que ninguém pode perguntar, se for mulher, pode perguntar, pode falar na igreja? Não está falando isso. A ideia aqui é de submissão, evitar contendas, entender que na igreja existe uma hierarquia funcional, não uma hierarquia essencial. O que é isso? A hierarquia essencial era se fôssemos diferentes e um mais importante do que o outro. Era a hierarquia funcional, somos todos iguais, mas temos funções diferentes para que possamos ter uma atividade organizada, né? Então, é como, por exemplo, numa sala de aula. O professor é mais importante que o aluno? Não. O aluno é mais importante que o professor? Também não. Os dois são importantes. Mas e por que é o professor que fala e o aluno que fica calado? Porque é assim que é. As coisas são organizadas. Aí tem um momento do aluno perguntar. Tem um momento do professor responder. Então, ordem, decência. Não significa que um é mais importante que o outro. E aqui, principalmente nessa questão de homem e mulher, não é importância aqui, é organização. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. E por que isso? As pessoas que não entendem nada costumam dizer que a Bíblia é machista. Por quê? Porque não entendem nada. A Bíblia nunca foi machista. A Bíblia é bíblica. Pelo contrário, irmãos, nessa época aqui, as mulheres nem podiam entrar na sinagoga. Mulheres nem podiam entrar em algumas reuniões do templo, eram exclusivas do sexo masculino. E aí vem Cristo e diz, não, a mulher também pode. Pode adorar a Deus tanto quanto o homem. Pode fazer boas obras tanto quanto o homem. Mas isso tem que ser feito com decência e ordem. É isso que Paulo está mostrando aqui. Decência e ordem. Paulo não está colocando um gênero em grau de inferioridade a outro, de maneira nenhuma.
Paulo está fazendo algo que Deus quer que façamos, que é ordem, organização. Lembra que a gente leu? Desordenadamente, desordenadamente, desordenadamente. Isso Deus não quer. Deus quer algo organizado. Porque é assim que Ele faz todas as coisas. Você olha, por exemplo, para a criação do mundo, a criação de todas as coisas, a criação do universo. E Deus podia fazer isso, e eu fiz tudo e pronto. Foi assim que você leu em Gênesis? Ele vai fazendo as coisas de forma organizada. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, os animais precisavam comer frutas, verduras, né, para se alimentar. E quem foi que Deus criou primeiro? O animal e depois criou o alimento do animal? Não, Deus criou primeiro o quê? O alimento do animal. Criou primeiro o lugar onde as pessoas seriam colocadas e depois os seres vivos. E por último, o ser humano criado em imagem e semelhança de Deus, porque isso é ordem. Algo organizado. É por isso que nós, essencialmente, tem gente que não sou organizado, você pode ser organizado na sua casa. Você pode ser organizado no seu trabalho, mas com as coisas de Deus, a nossa natureza é a desordem. Tanto que você é a pessoa mais organizada que você conhece, não tenho dúvida. Aí você diz, a partir de agora eu vou orar todo dia 5h30. Me diga se vai ser fácil. Às vezes você consegue acordar 5h30 da manhã para ir para o trabalho, todo dia sem trabalho, sem problema. Você consegue acordar 5h30 da manhã para a prática de uma atividade física, mas se você, todo dia eu vou acordar esse horário para orar, você pode até acordar, mas você não vai ter a mesma disposição todo dia. Porque fazer as coisas espirituais é diferente. Então quando a gente fala que as pessoas são desordenadas, não, eu não sou. Você é. Ele não está falando de coisa na vida humana. Na vida humana, realmente, tem pessoas que são mais organizadas que outras. Mas no mundo espiritual, na realidade do mundo espiritual, todos somos iguais, inclusive nos defeitos. É todo mundo orgulhoso, é todo mundo avarento, né? É todo mundo desorganizado. E o nosso combate contra isso é o tempo todo. Nunca vai ser fácil fazer as coisas certas para Deus. Né? Cuidado. Esses que avocam, né, esse patamar de espiritualidade, não, para mim, é porque nem começaram. Você imagina Nicodemos dizendo, eu consigo todo dia 5 da manhã orar 2 horas. Nicodemos dizendo isso. E Jesus, mas Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Sua oração não está nem valendo. A sua oração é oração de fariseu. Você ora de si para si mesmo. É por isso que você consegue fazer. Mas quando você começar, aí você vai entender. Então quando você vê pessoas julgando os irmãos que estão lá confessando suas dificuldades, para mim é tão difícil orar, para mim é tão difícil ler a Bíblia, para mim é tão difícil praticar a técnica. Não, eu já não sinto essa dificuldade. Olha para você até, né, como eu de cima para baixo. Nem entendeu, né? Nem começou. E a gente não debate com esse tipo de gente, né? A gente só ora, a gente só pede a Deus que abra os olhos, né? A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Eu não vou concluir aqui, até porque esse assunto ele é extremamente problemático. E eu quero ser o mais detalhista possível para não aumentar contendas e sim diminuí-las naquilo que eu puder. Mas eu quero concluir, né, mostrando que eu não vou ler o que vocês esperam que eu leia. Eu vou ler só o último versículo, o 15, para a gente concluir essa noite, tá certo? Amém. E depois a gente vai retomar do 11, se estivermos vivos, na sexta-feira, né? E tudo ocorrer como a gente espera, segundo a vontade de Deus, e a gente estiver reunido na sexta-feira, a gente vai continuar daqui. Mas para concluir hoje à noite, eu queria ler com vocês só o último versículo do capítulo 2, tá bom? A gente conclua. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. O que eu quero mostrar para você aqui é que, independente de gênero, masculino e feminino, todos temos uma missão. Esse versículo que eu li aqui, e que eu disse para vocês, que é só para que a gente conclua, a ideia é que você entenda que você tem uma missão. Você pode não querer realizar essa missão, né? Tem gente que diz que vai e não vai.
o filho mais velho, o pai chama, vamos, a lavoura, começando já a colheita, vamos filho, ele, vou pai, não foi. O filho mais novo, vamos pai, ele disse que não iria, mas ele acabou o quê? Indo, e o pai ficou feliz. Então, todos temos uma missão, e a triste realidade é que a maioria das pessoas ou tem sido negligentes com a sua missão, ou tem sido omissos. Então, o que é o negligente? É aquele que faz a missão de qualquer jeito. Como o rei Amazias. Fez o que era agradável a Deus, porém, não fez de todo o seu coração, Deus não se agradou dele. E o que é ser omisso? Ser omisso é aquele que não dá atenção à missão, simplesmente finge que nem é dele. Você tem a missão de fazer isso. Eu não. Se quiser que faça. Não me sinto impulsionado a fazer isso. Como você não se sente? Deus mandou você. Sim, é o problema meu e dele. Não vou fazer. Então esse é o omisso. Não vou fazer. Mas na igreja todos temos uma missão. Uma missão que complementa a missão do irmão. Inclusive é esse o sentido quando Paulo usa a analogia do corpo. Somos todos boca, somos todos olhos, somos todos ouvido. Não, cada um tem o seu papel. E complementa um ao outro de maneira que todo mundo juntinho, fazendo a sua parte, o corpo vai estar funcionando bem. Isso significa, agora, resumindo, concluindo agora, ele fala dessas qualidades que não valem só para a mulher. O que Paulo está usando aqui, em especial para o gênero feminino, também vale para o masculino, irmãos. Fé e amor, santificação com bom senso. O que é um bom senso? A ideia de bom senso, irmãos, traz consigo a raiz também da palavra sensatez. Assim como a palavra insensato. O que é um insensato? É o que não tem sensatez. E o que é sensatez? Ser uma pessoa sensata é uma pessoa que pensa direito. Então assim, olhe, eu não vou pular do quinto andar, porque se eu pular do quinto andar, mas eu estou apressado, se eu for descer as escadas ou esperar o elevador, eu vou me atrasar, então deixa eu pular no quinto andar, porque eu adianto. Não estou dizendo que a pessoa quer se suicidar, eu estou dizendo que a pessoa está com pressa, aí ela quer apressar. Eu quero chegar o mais rápido possível no térreo, eu não tenho tempo a perder, então assim, a fila do elevador está enorme, a escada vai me dar muito trabalho, eu vou pular do quinto andar. Será que ela vai chegar lá embaixo bem? Provavelmente ela vai se quebrar toda. Não é sensato determinadas escolhas que as pessoas fazem. É por isso que a palavra aqui, bom senso. Pense direito. Será que é correto fazer isso? Será que é certo pensar dessa forma? Será que é correto agir dessa forma? O que nos está sendo estimulado aqui é a ideia de refletir antes de agir. Olha, eu não estou nem falando de orar. Orar é obrigação de todos. Né? Mas assim, você orou, reflita também. Pense também. Pese as coisas. Eu acho interessante que a pessoa diz assim, eu falei sem pensar, mas como se fez isso? Olha, irmãos, eu não posso decidir as coisas que eu penso, mas eu posso decidir as coisas que eu falo. Então, as coisas que eu penso, muitas vezes vão vir pensamentos assim do nada, né? Claro que o pensamento está vinculado àquilo que a gente olha, àquilo que a gente ouve, né? Mas assim, às vezes tem pensamentos assim, né? De forma abrupta, assim, pensamentos horríveis, né? Eu não posso mandar o que eu vou pensar, mas eu posso decidir o que eu vou falar. Bom senso. Quantos e quantos problemas seriam evitados se a gente tivesse bom senso? Eu não posso decidir o que eu vou pensar. Eu vou ter que ter muito cuidado com o que eu vou pensar, vou ter que lutar contra os meus pensamentos como cristão, mas eu posso decidir como eu vou agir. Glória a Deus. Eu agi sem pensar, mas como você agiu sem pensar?
Não, para eu levantar essa caneta, eu tive que pensar antes. É por isso que quando as pessoas têm AVC, acidente vascular cerebral, muitas vezes a pessoa não consegue mexer em determinada parte do corpo. Por quê? Porque é aqui que as coisas são decididas. Eu quero escrever. Isso acontece em frações de segundo. Eu quero escrever, eu penso antes. E então, parece que é simultâneo, mas não é simultâneo. É frações de segundos, mas eu pensei antes. Bom senso é isso. É você ter isso. Você saber que você tem responsabilidade com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Claro, a maneira de pensar, uma luta, a gente vai crescendo devagarzinho, né? A pensar, não vos conformeis ao mundo, mas ser transformados pela renovação do entendimento. Claro, pensamento é devagar, e a gente mesmo assim luta, carne e espírito aqui dentro, tudo bem, mas como eu ajo e como eu falo, não. Eu decidi. Bom senso. E é isso que a gente vê faltando nos cristãos. Uma coisa, irmãos, é você errar de forma esporádica. Outra coisa é você viver errando. É decisão. Então, eu falei algo sem pensar. E agora? Passou 10 minutos, ou eu falando sem pensar de novo. Você não aprendeu que não deveria fazer aquilo? Eu fiz algo sem pensar. Você não aprendeu que não tem que fazer mais isso? É por isso que a palavra bom senso está aqui. Então que a gente tome muito cuidado, porque a gente está falando de igreja. E o que é que está faltando da igreja, assim? Várias coisas, claro. Uma coisa de cada vez, né? Vamos por parte. Então hoje o que a gente está falando? De algo que falta? Bom senso. Bom senso. Você vai falar algo com uma pessoa? Vou. Já pensou em como falar? Porque você pode dizer a mesma coisa de diversas formas. Glória a Deus. Bom senso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso. Amém. Estamos reunidos em Teu nome, conscientes da Tua presença graciosa. Obrigado. Nos abençoando em tudo, Senhor. Obrigado. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus, por toda compaixão, misericórdia, amor e graça para conosco. Ajuda-nos a compreender, pelo menos em parte, Senhor, esse amor que excede o nosso entendimento, para que então estejamos constrangidos todos pelo amor, a fazer o que devemos, a viver como devemos. Ajuda-nos, Senhor. Oramos por cada irmão e irmã, que o retorno seja em paz. Concede-nos, Senhor, não somente uma noite, mas uma vida na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, em relação aos nossos pensamentos, como nos foi dito aqui. Nos traz, Senhor, do Teu poder, do poder por meio do Teu Santo Espírito, para que estejamos sempre sóbrios e vigilantes. Não nos permita, Senhor, perder a sobriedade, a vigilância em momento algum. Pois que possamos ter diante de nós sempre aquilo que está em jogo, a salvação e a condenação, que são eternas. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos o Teu amor inefável sendo derramado em nossos corações nessa noite. Que isso gere frutos na nossa vida. Frutos que em Ti é a videira verdadeira. Somos apenas ramos, frutos que permanecerão para sempre. Ó Pai, rogamos que o Senhor nos auxilie. Essa semana apenas se inicia. Nós não sabemos do que acontecerá daqui a 5 minutos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nos guia, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente e sejam felizes em Jesus. Amém.